Agora, com mais um teorema para estudar sobre análise de circuitos, entramos no tema do Teorema de Thevenin. O Teorema de Thevenin não é só uma técnica de análise de circuito, mas também é um método de redução de circuito. O que diz esse teorema? O Teorema de Thevenin afirma que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão VTH, que é V de Thevenin, em série com o resistor RTH, que é o R de Thevenin, onde essa tensão VTH é a tensão do circuito aberto nos terminais onde eu vou fazer essa redução, e o R de Thevenin, a resistência de entrada ou equivalente nestes mesmos terminais que eu vou fazer a minha redução. Mas no caso da minha resistência, eu vou tirar as minhas fontes. As fontes independentes vão ser removidas, vão ser desativadas. Então pense que eu tenho um circuito, ele vai ser um circuito linear de dois terminais. O que seria um circuito linear de dois terminais? É simplesmente um circuito qualquer, eu tenho uma fonte, eu tenho um resistor, um outro resistor, e eu chego com dois pontos. Esses são os dois terminais do meu circuito. Então, neste meu circuito, eu vou ter uma carga acoplada nele, que são os dois terminais que eu vou fazer a redução desse meu circuito. O que seria a carga? A carga nada mais é do que uma outra resistência, por exemplo. Então, essa resistência daqui seria a minha carga. Então, o que eu vou fazer com esse circuito? Eu vou trocar todo esse circuito aqui que eu tenho, eu vou substituir ele por um circuito com uma fonte, que vai ser chamada VTH, e um resistor chamado de RTH. Então, aqui vão estar os mesmos terminais A e B, o qual eu vou acoplar a minha carga. Então, esse aqui é o meu resistor de carga. Veja bem que o circuito original entre os terminais A e B foi reduzido para um circuito equivalente, onde eu tenho uma fonte de tensão e uma resistência. Qual a importância disso? Esse circuito é importante porque ele é mais fácil de trabalhar. Então vejam bem, eu quero saber qual o efeito que vai ter a mudança dessa resistência. Então pensem lá, se minha resistência vai ser de 2 ohms, eu teria que calcular todo esse circuito para saber, por exemplo, a minha corrente ou a minha tensão aqui nesses terminais. E se eu mudar essa minha resistência para 4 ohms? No circuito original, eu teria que fazer o quê? Calcular todas as correntes e tensões novamente. Porém, nesse circuito aqui é muito mais simples, porque eu tenho uma tensão e uma resistência só. Logo, esse meu circuito linear de dois terminais vai ser reduzido para um circuito com uma fonte e um resistor. Essa fonte chamada de VTH, o meu resistor RTH. R de Thevenin, V de Thevenin. E meus terminais A e B. Então eu posso fazer redução de qualquer circuito, de qualquer tamanho, e trocar, independente se tem várias fontes, fonte de tensão, fonte de corrente, por uma fonte de tensão e uma resistência. Vamos fazer aqui um exemplo. Neste meu circuito, eu tenho uma fonte de 12 volts e 3 resistores. Eu quero reduzir esse circuito nesses dois terminais A e B. Então, o que eu esperaria como resultado? Um circuito com uma fonte de tensão, que seria VTH, e uma resistência. Então, a primeira coisa aqui que eu vou encontrar vai ser quem? A resistência de Thevenin. Não importa se você encontra primeiro a resistência ou a tensão de Thevenin. São métodos isolados, porém eu tenho que encontrar os dois. Então, começando aqui encontrando a resistência de Thevenin. Então, aqui eu vou redesenhar o meu circuito. A minha fonte vai ser desativada e eu vou redesenhar os meus dois resistores aqui de 3 ohms. E este resistor de 6 ohms, o que vai acontecer? Eu vou remover ele, porque ele está entre o terminal que eu quero fazer a redução, entre o terminal A e B. Agora, basta encontrar a resistência equivalente entre esses dois terminais. Vejam bem que é um circuito série, só teria um caminho para a minha corrente, então eu tenho que a resistência total desse meu circuito é a soma dessas duas resistências. Então, a resistência de Thevenin, meu RTH, vai ser igual a 3 mais 3.
logo o meu R de Thevenin vai ser igual a 6 ohms. Agora, nós partimos para encontrar a tensão de Thevenin. Como é feito isso? Eu redesenho meu circuito, agora com a minha fonte, e os meus dois resistores que não estão entre os terminais. Aqui eu tenho o terminal A e o terminal B. Então, aqui agora eu tenho que encontrar a tensão aqui entre esses meus dois terminais. Vejam que aqui acontece um caso interessante. Qual a tensão dos terminais? O que eu teria que fazer? Usar alguma lei de Kirchhoff e resolver esse circuito. Porém, existe corrente nesse meu circuito? Existe corrente passando aqui por esse meu circuito? A resposta é não. Por que não existe corrente? Eu não tenho um caminho fechado para a corrente poder atravessar. Então, neste caso, eu não tenho corrente. Então, a tensão no meu terminal A vai ser de 12 volts e no meu B vai ser de 0 volt. Então, entre A e B, eu tenho 12 volts. A minha tensão de Thevenin vai ser igual a 12 volts. Se não ficou claro, pense assim. Eu tenho uma bateria, ela tem 12 volts. Ela só vai passar corrente a partir do momento que eu conecto os terminais positivo e negativo. Eu posso conectar várias resistências, porém a tensão nos terminais vai continuar sendo 12 volts enquanto eu não fechar o circuito com o polo positivo com o polo negativo. Agora, qual será o nosso resultado desse meu circuito? Eu tenho um circuito com uma fonte e uma resistência. Essa fonte é a VTH, que vale 12 volts, e eu tenho o meu R de TH, que vale 6 ômega. E por fim, eu tenho o resistor da minha carga, que é o resistor que estava entre os terminais A e B, que é meu resistor de 6 ohms. Agora, qualquer cálculo que eu faça para o resistor de 6 ohms no circuito original ou para o resistor de 6 ohms nesse meu circuito equivalente de Thevenin, vai obter a mesma resposta. Vejam bem, é muito mais fácil trabalhar com esse circuito reduzido do que com esse circuito aqui, que tem mais resistências. Iremos fazer um último exemplo. Neste meu exemplo, eu já tenho um circuito um pouquinho maior e eu quero fazer a redução destes meus circuitos entre os terminais A e B. Vejam bem que entre esses terminais eu tenho um resistor de resistência R. A sua resistência não está definida. E também não importa o valor desse meu resistor, uma vez que ele não entra nos cálculos de R de Thevenin nem de V Thevenin. Dessa vez, vamos fazer na ordem inversa. Vamos primeiro encontrar o V de Thevenin. Então, aqui eu redesenhei meu circuito, eu apenas removi a resistência entre os terminais A e B, e o que eu preciso encontrar é a tensão entre esses dois terminais. Para encontrar essa tensão, eu posso utilizar qualquer um dos métodos que nós já estudamos. Aqui eu vou utilizar a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Então, o que eu preciso fazer é encontrar a tensão entre os terminais A e B. Eu vou considerar esse nó meu aqui, chamado de V1. Um fato interessante que também aconteceu no circuito anterior é que eu não tenho essa minha corrente nesse resistor de 6 ohms. Por quê que a corrente aqui vai ser igual a zero? Porque eu não tenho um circuito fechado para essa corrente passar. Então, essa corrente é zero e eu tenho essa tensão aqui, essa diferença de tensão de 0 volts. Ou seja, daqui eu posso considerar que minha tensão V1 vai ser igual à minha tensão de Thevenin. Então, como eu vou encontrar V1? Utilizando o que a gente já aprendeu, eu tenho corrente que entra, corrente que sai. Muito importante nós sabermos ou indicarmos esse sentido de corrente para não trocarmos o sinal no meio das contas. Então, aqui eu tenho positivo e negativo, positivo e negativo. Por quê? A corrente entra no ponto positivo e sai no negativo. Essa corrente descendo, eu tenho positivo e negativo na minha saída. Então, aqui agora é só montar a minha equação de Kirchhoff, a equação desse meu nó, que vai ser qual? 18 menos V1, que é a tensão, a diferença de tensão neste meu resistor, dividido por 6, mais 18 menos V1 dividido por 12.
Mas, professor, eu não poderia fazer a resistência equivalente entre 6 e 12? Sim, poderia. Eu só estou fazendo o método completo aqui para relembrarmos. E agora, menos, porque menos a minha corrente está descendo, então é V1, que é o potencial do meu nó, dividido por 12. Isso aqui vai ser igual a zero, porque eu já não tenho mais correntes. Vale sempre lembrar, corrente que está entrando, positivo na minha equação, que aqui eu tenho um positivo e um positivo. Agora, corrente que está saindo, eu tenho um negativo. Então, olha o meu negativo aparecendo aqui. Tranquilo? Então, seguindo, eu tiro o mínimo dessa equação, que é 12. Eu vou ter 36 menos 2V1 mais 18 menos V1 menos V1 igual a zero. Aqui eu tenho 54 menos 4V1 vai ser igual a zero. A minha tensão V1 vai ser igual a 13,5 volts, o que implica que a minha tensão de Thevenin também vai ser igual a 13,5 volts. Agora, vamos encontrar a resistência de Thevenin. O método é tranquilo, eu desativo a minha fonte de tensão, que estaria aqui, eu redesenho todo o meu circuito. Eu continuo tirando o meu resistor dos terminais A e B. Agora o que eu preciso achar é a resistência equivalente entre esses terminais A e B, que vai ser a minha resistência de Thevenin. Fazendo a redução do meu circuito, esses dois resistores indicados aqui estão em paralelo. A resistência deles vai ser de 4 ômega. Como eu faço? O produto pela soma. Então, é 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12, que vai ser igual ao meu 4 ohms. Então, redesenhando esse meu circuito. Agora, novamente, eu tenho dois resistores em paralelo. Veja que essa resistência equivalente que nós estamos calculando está sendo da direita para a esquerda. Normalmente, nós fazemos da esquerda para a direita, mas é o mesmo processo. O resistor de 4 e o resistor de 12 estão em paralelo. Como que eu vejo isso? Aqui podemos analisar que este pedaço aqui é em comum para esses dois resistores, assim como este pedaço aqui é comum entre os dois resistores. Logo, eles estão em paralelo. Essa resistência equivalente aqui vai ser 4 vezes 12, que é o produto, dividido pela soma 4 vezes 4 mais 12, que vai ser igual a 3 ohms. Assim, para finalizar, eu tenho uma resistência de 3 ohms e a resistência de 6 ohms. Agora está fácil, essa resistência equivalente vai ser a soma de 3 com 6, porque eles estão em série. Então, a minha resistência de Thevenin vai ser igual a quanto? 9 ohms. Qual vai ser, então, o nosso resultado? Um circuito com uma fonte de tensão, que é a minha V de Thevenin, e um circuito com uma resistência, que é meu R de Thevenin. E a minha carga, que é o meu resistor R, entre os terminais que eu tinha, A e B. E qual o valor da minha tensão de Thevenin, que nós calculamos 13,5 volts. E o valor do meu R de Thevenin, nós calculamos foi de 9 ohms. Dessa forma, este é o circuito reduzido. Vejam bem que nós reduzimos de um circuito grande, com 4 resistores, para um circuito com apenas um resistor. Isso sem contar a carga que adicionamos ao final. E qual a importância desse meu circuito? Pensem que vocês teriam que calcular qual que era o efeito desse meu resistor neste circuito para um R igual a 10 ohms, por exemplo, ou para uma resistência de 2 ohms, e comparar qual a potência desse meu resistor com esses dois valores. Utilizando esse circuito grande, fica muito mais complexo fazer essa análise. Porém, em um circuito diminuto, igual temos esse equivalente de Thevenin, fica muito mais simples. Outra coisa interessante é, para qual resistência da carga temos a máxima transferência de potência? Se vocês lembram, lá no início do ano, nós conversamos sobre isso quando estávamos tratando o tema de fonte. E nós vimos lá que a máxima transferência de potência
é dada quando a resistência da carga é igual à resistência interna da bateria. Neste caso, podemos considerar que meu R de Thevenin é a resistência interna da bateria e eu tenho essa resistência de carga. Então, para qual resistência dessa carga vamos ter a máxima transferência de potência? Para R igual a 9 ohms. A máxima transferência de potência vai ser dada quando o resistor de carga for igual à resistência de Thevenin. Espero que todos tenham entendido. Até a próxima aula.